vamos começar a análise sintática pelo estudo do sujeito e do predicado. Então, o primeiro conceito importante para que nós possamos resolver as questões ao final dessa aula é você saber diferenciar o sujeito do predicado. Vamos lá? Então, vamos a conceitos básicos. Aproveite. O que é o sujeito? Sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. Então, o sujeito é o elemento sobre o qual tudo se afirma no predicado. Esse é o sujeito. E predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Então, vamos aos exemplos. A pequena criança contou-se a novidade com alegria no olhar. Primeira coisa que você faz é, diante do verbo, perguntar pelo sujeito. Então, quem é que contou-se? A pequena criança. A pequena criança, sujeito, e o predicado contou a si, né, a novidade com alegria no olhar. Da mesma forma, veja, você vai ao verbo e pergunta pelo sujeito. Quem é que pegou meu gato? A criancinha, sujeito. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Pegou meu gato. Da mesma forma, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é indispensável? Sol e chuva. Sol e chuva, sujeito, são indispensáveis, predicado. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer com você agora? Primeiro passo é separar o sujeito do predicado na análise sintática. Agora, antes de separar o sujeito do predicado, o primeiro treinamento que você tem que fazer é esse que eu já fiz aqui com você rapidamente com essas frases aqui inofensivas. É a pergunta ao verbo pelo sujeito. Diante do verbo, a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. E a pergunta pelo sujeito, eu sempre digo que talvez seja um dos grandes primeiros problemas do aluno. É não saber perguntar pelo sujeito. A pergunta pelo sujeito, ela tem que ter cuidado com ela. Tem que ser da seguinte forma. Você sempre vai perguntar, ó, quem é que mais verbo. E aí, quando você pergunta quem é que mais verbo, você está perguntando pelo sujeito. Ou você pode perguntar o que é que, caso seja coisa, né? Então, a pergunta pelo sujeito você faz assim, quem é que ou o que é que mais verbo. Depois de perguntar pelo sujeito, tirando o sujeito, tudo que sobra será o predicado. Vamos fixar? Separe o sujeito e o predicado das seguintes orações. Então, agora nós vamos fazer um exercício bem de aquecimento, com frases bem simples. Lembra aquela metodologia. Nós vamos começar simples e vamos terminar de maneira forte. Mas eu quero você agora, nesse momento, bem ligado, porque as frases são simples, mas são elas que vão dar a base para você lá na frente. Então, vamos agora, diante de cada uma dessas frases, perguntar pelo sujeito e separar o sujeito do predicado. Vamos lá? Vamos juntos. Os homens cor do dia saíram de dentro do pássaro marinho. Então eu pergunto, quem é que saiu de dentro do pássaro marinho? Os homens cor do dia. Os homens cor do dia, sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Frase 2. Os tucanos tinham fugido do caderno escolar. Você vai ao verbo, nesse caso você tem uma locução verbal, e pergunta pelo sujeito. Quem é que tinha fugido do caderno escolar? Os tucanos. Os tucanos é o sujeito. Depois de achar o sujeito, o que sobra é o predicado. Na frase 3, vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Quem é que tinha o seu sol de plumas à cabeça? Cada qual.
Cada qual é o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Tinha o seu sol de plumas à cabeça. Na frase 4, mesma história. Eu vou ao verbo e pergunto: quem é que se debruça sobre a serra do mar? Guerreiros. Guerreiros. É só ele o sujeito. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Agora se debruçam ombro a ombro sobre a serra do mar. Por fim, na frase 5, eu vou ao verbo e pergunto: quem é que espia eles? Eles é o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Tudo bem? Nessas frases, você é feliz. Por quê? Porque essas frases estão na ordem direta. O que é a ordem direta? Você vai aprender também comigo, ao longo deste módulo de sintaxe, a colocar as frases na ordem direta, que é uma ordem que nós dizemos que não é a ordem correta. Falar a ordem direta não quer dizer que ela seja a ordem correta e que outra ordem seria errada. Não. Ordem direta é aquela ordem que se convencionou dizer como padrão. É a ordem padrão da análise sintática. A ordem direta é aquela que dispõe a frase, como você viu aqui, sujeito, verbo e o resto. E os complementos. Então, essas frases, elas foram muito confortáveis. Por quê? Porque elas estavam na ordem direta. E é com elas, com esse tipo de frase, que a gente começa a análise sintática. Bom, no próximo vídeo você vai aprender comigo a base da análise sintática, que é a classificação do verbo. Sabe quando você vai resolver aquelas questões de concursos em que você não sabe nem por onde começar? Sabe quando você olha, quando você tem que fazer análise sintática, você precisa diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal, o adjunto adverbial do adjunto adnominal. Você olha para a frase e não sabe nem por onde iniciar a análise dela? A resposta é: a análise sintática começa sempre pelo verbo. Então repita comigo. No desespero, vírgula, vá ao verbo. Isso é mantra que você vai ficar repetindo. Entrou em desespero, está fazendo uma questão que você não sabe por onde começar? Vá ao verbo. E o verbo é o princípio de tudo. Diante do verbo, você começa a fazer a análise sintática da frase. No próximo bloco, nós vamos estudar o verbo, que é o estudo da predicação verbal, o estudo da transitividade. Vamos lá.